Me formei em nutrição, mas não me encaixei nos caminhos tradicionais, né? Por um longo tempo, eu achei que tinha alguma coisa errada comigo, até que eu não tinha aproveitado a faculdade suficiente. Mas hoje eu entendo que eu estava descobrindo, né, e ainda estou o meu próprio caminho, né? E isso tudo num processo mesmo de autoconhecimento que ajuda muito a gente seguir um caminho que faz mais sentido para a gente e também entendendo que tudo é movimento, né? E que hoje eu estou começando a entender de fato o espaço que eu quero ocupar dentro da nutrição, mas também sempre aberta para próximos passos. Oi, gente! Meu nome é Silvana Oliveira, eu sou de Salvador, eu sou nutricionista, me formei em 2018, sim, 7 anos depois estou eu aqui falando da formação profissional. Eu tenho muita vontade de refletir sobre a formação em nutrição. A formação em saúde, em geral, é uma cachaça para mim. Esse termo é uma cachaça, é muito usado pelas minhas professoras da universidade, né? Que se refere muito àquelas coisas que a gente gosta muito de estar debatendo, de estar refletindo e que a gente está sempre trazendo para as nossas reflexões, né? Para as nossas conversas, para a nossa própria atuação também. E eu faço muito isso com a questão da formação profissional. E hoje eu decidi vir aqui, né, trazer para vocês, compartilhar com vocês um pouquinho do meu processo para poder me encontrar, né, dar sentido à minha atuação em nutrição, que é assim a profissão do meu coração mesmo. É a melhor escolha que eu fiz da minha vida. E eu tinha muita vontade de trazer essas reflexões para a internet, para as redes sociais, para poder discutir com outras pessoas que talvez possam também, né, sentir as mesmas coisas que eu senti. Tentei levar para outra rede social, né, que são com vídeos mais curtos, né, postagens mais curtas, mas eu vi que eu gostaria de trazer algo mais um pouquinho elaborado, né, um pouquinho mais longo. E aí o canal do YouTube veio com essa proposta, né, assim, de eu colocar em prática e trazer e compartilhar e conhecer também novas histórias, né, que se pareçam com a minha e a gente se ajudar, né, inclusive. Mas são longos anos de reflexão e eu até coloquei aqui alguns pontos que eu queria compartilhar com vocês, né, sobre essa minha jornada. Então, eu começo, assim, refletindo muito que a gente tem um certo padrão, né? A gente tem um certo tipo de formato, né, de atuação que a gente é ensinado na universidade, né, na faculdade, e que também é aquela atuação que a sociedade espera, né, da gente, que é conhecida, né, pelas pessoas, né. E na nutrição, né, não é diferente. Assim, tem várias profissões, né? E na nutrição a gente tem uma ideia do que é ser um nutricionista, né? Qual é a imagem que vem na nossa cabeça quando a gente fala de nutricionista, né? Então a gente vem muito a ideia daquele profissional da clínica, né? Que faz atendimento, que está inclusive também nos hospitais, né? Que cuida da alimentação, então a gente está falando aí da alimentação coletiva, né, da atuação, da gerência, né, toda, das unidades de alimentação coletiva, né, do hospital, dos restaurantes universitários. Então, o nutricionista está muito nesse lugar da dieta, né, da dieta, do controle, da vigilância alimentar, né, e a nossa formação, né, em si, ela é muito, sim, direcionada para isso. Então, eu lembro que no meu primeiro semestre,
De faculdade, as minhas primeiras disciplinas eram relacionadas a gente estudar, né, o corpo humano, então anatomia, química, fisiologia, né, histologia. Então a gente precisa, né, então o nosso foco no corpo humano, né, então o nosso foco muito biológico, e aí dali, com o passar do tempo, né, com o passar dos semestres, a gente vai aprofundando cada vez mais o conhecimento sobre a nutrição, né, do nosso corpo. Só que a nutrição, né, o profissional, né, nutricionista, ele tem ali uma gama de elementos para essa atuação, né? Então tem a parte clínica, que é a nossa base, que a gente de fato precisa entender e conhecer. Mas a gente tem uma série de outras atuações, mas que são mais pinceladas durante a graduação, pelo menos a minha experiência, né? Então eu tenho ali a nossa atuação no SUS, muito pouco pincelada, né? Que vai levando a gente até o final da formação, mas ali com a saúde pública, né? Com serviços de saúde, mas muito pouco. A alimentação coletiva, né? Onde a gente tem toda a parte de alimentos, de gerenciamento de unidades, né, de alimentação coletiva, a parte dietética, né, obviamente a gente trabalha com alimentação, então a gente tem toda uma grade curricular, né, voltada para esse conhecimento, né, então lá desde a composição dos alimentos, né, os diferentes tipos de alimentos, a parte dietética, né, a higiene dos alimentos. É uma profissão muito complexa, inclusive, né? Eu olho assim e vejo que é muito complexa. Estou trazendo para vocês aqui alguns elementos. E aí, a gente tem uma ideia do nutricionista muito voltado para essa clínica, né? Para alimentação coletiva, para hospitalar. Só que é o seguinte, né? A gente também tem a ideia, né, de que a gente precisa seguir algum desses caminhos, né? Então, não é só a gente, né, que sente que precisa seguir, até porque a grade curricular favorece isso, mas a gente também tem uma expectativa externa sobre o lugar, né, sobre a nossa trajetória e o que, é que a gente vai ser quando a gente se formar. Então, e isso tem, eu vou trazer até um recorte, né, de raça e de classe também para isso, porque quando a gente tem a oportunidade, né, a gente mora na periferia, né, vem de uma família, né, de classe baixa e tal, a gente ascende, né, e entra na universidade, é esperado que a gente se forme, que a gente, né, atue de forma que a gente venha a ser bem sucedido para poder, né, trazer o retorno para essa família, para essa comunidade. Isso é muito real. E tem essa expectativa, né, tanto nossa, né, de ser de fato um profissional bem sucedido, e aí acaba que a gente tem a ideia, né, poxa, eu vou ser bem sucedido, vou focar nessa área, e a área clínica é de fato a mais que a gente foca mesmo, e a gente também tem a expectativa externa, né, da família, da sociedade, porque a gente vai ser um profissional de saúde, que a gente vai cuidar da família, né, que a gente vai ter ali um conhecimento que vai dar esse retorno para a nossa família, né? E aí, o que acontece? Eu, né, eu nunca me enxerguei de fato nesse lugar. Já começa por aí, né? Então, assim, para mim, eu vi a minha graduação muito como estou me formando, né? Estou adquirindo esse conhecimento porque é necessário, porque eu fui fazendo, né, todas as disciplinas, mas eu me via em um outro caminho. Então eu lembro que no primeiro semestre da faculdade, eu tive uma professora de bioquímica que ela tinha 30 anos ali, e ela era doutora, né? E ela estava dando aula para os estudantes de nutrição.
Ela era biomédica. E, cara, quando eu vi aquela cena, né, dela, eu decidi ali que eu queria ser professora, doutora, né, e dar aula na universidade pública. Então, no primeiro semestre eu decidi isso. E aí o que acontece, né? Eu decidi isso, segui um caminho dentro da graduação, né? Para isso, para seguir a carreira acadêmica, só que tendo, né, que dar conta ali de toda uma grade curricular básica da área, e isso eu não vejo nenhum problema. E aí o problema vem depois, né, que é o fato de, apesar de eu ter construído ali um currículo, né, desde a graduação e depois que eu me formo também, né, entro no doutorado, entro no mestrado, entro no doutorado, grupos de pesquisa, enfim, ainda existia em mim uma necessidade de provar que eu era uma nutricionista. E eu tô falando de mim, tá? Da minha sensação, da minha experiência. Porque eu estava justamente pensando nessa expectativa externa, né? De como família, enfim, sociedade, enfim, a comunidade como um todo, me via enquanto ali, poxa, eu me formei e tal, assim, né? O que ela tá fazendo que ela não tá atendendo, que ela não tá atuando, né? Porque é muito difícil ainda mais pro meu, aonde eu venho, isso tô falando muito da minha realidade, tá, gente? Essa consciência, né, de que eu segui a carreira da ciência, né? Então, que eu segui a carreira da produção científica, que é algo que é totalmente desvalorizado no Brasil e que não alcança muito ainda, né, as nossas comunidades, né, as pessoas das nossas comunidades, até porque as pessoas querem, enfim, trabalho, dinheiro, né, e ser pesquisador, pesquisadora no Brasil não é tão simples assim, né, e é algo que não é tão alcançável, né, no entendimento de muitas pessoas. Então, eu estou no doutorado hoje e ainda muitas pessoas não veem muito sentido, né, no que eu faço. Eu vou tentando mostrar ali qual é, né, a minha função, a minha atuação nesse mundão, né, porque é um mundo de coisas, e como nutricionista, né. Mas tem essa perspectiva, mas assim, bem do que eu trago da minha percepção. E aí, o que acontece, né? Eu me formei em 2018. Quando eu me formei, eu já fui direto, né? Assim, tem um TCC, tem... E durante a graduação eu já estava envolvida com grupos de pesquisa. E quando eu me formei, eu já fui direto para trabalhar como pesquisadora, né? Então, eu entrei como coordenadora de pesquisa, isso ganhando bolsa, né? Porque no Brasil a gente tem o incentivo à pesquisa através de bolsas. Depois eu fui para o mestrado, né? Também com bolsa. São 2 anos, né? Mas eu fiquei 3 anos, que envolveu ali o tempo da pandemia. E, gente, assim, depois eu fiz residência, depois entrei no doutorado, estou no doutorado, estou no segundo ano do doutorado. Só que aí, eu me formei em 2018 e eu venho durante todo esse período, mesmo tendo uma carreira promissora, né, na área acadêmica e, de fato, fazendo o que eu decidi fazer lá desde o primeiro semestre. É muito interessante o sentimento que eu vinha sentindo durante esses anos após a minha formação, né? Que eu estava sempre em falta com a minha devolutiva, sabe, para a sociedade, para a minha família, sobre a minha atuação. Então, nesse período, várias pessoas queriam atendimento, né? E aí o que acontece? Eu tentei me movimentar nesse sentido, né? Só que a gente tem o que a gente faz, né? A coisa principal que a gente faz, que é o que faz a gente brilhar os nossos olhos. E tem a coisa que a gente faz, que a gente começa a fazer, mas, sabe, para poder
ter ali uma graninha, mas não de fato implicada naquilo para você dar o seu melhor. Então, meio que aconteceu isso comigo. Tipo assim, eu me dedico muito à área da pesquisa e durante esse período que eu tentei entrar na área clínica, né, para poder preencher, né, assim, mostrar, não sei, gente, é um sentimento de querer querer mesmo dar o que o externo esperava. E aí, essa perspectiva muda no meu processo de autoconhecimento, tá? O que é muito importante. Então, eu fiz atendimento, e aí o atendimento não era, de fato, da forma que eu queria, porque eu não tinha tanto tempo também. Então, eu sempre me envolvi em muitos grupos de pesquisa, né, com mestrado, enfim, e não sobra tanto tempo para você se dedicar de fato ao estudo do caso do paciente, né, e ao estudo da dietética, porque além de você estudar o caso do paciente, né, você precisa também trabalhar a dietética alimentar, né, do paciente para você fazer a prescrição alimentar. Então, é muito conhecimento que eu não estava me dedicando o suficiente, né? Então, eu também estava nesse lugar achando que eu estava fazendo um péssimo trabalho, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto de entregar o meu melhor, né, nas coisas que eu faço, e isso me gerava muito mais tristeza, ansiedade, o que não faz bem, né, de fato, assim, e aí acaba afetando todos os âmbitos da sua vida. E aí, o que acontece, né? É um movimento muito solitário, esse movimento de você tentar descobrir o seu próprio caminho. Por que solitário para mim? Né? Como eu falei, eu venho de uma família, né, periférica, né, suburbana, na verdade, de uma família, né, que, assim, a única da universidade, a única que entrou na universidade, né, e seguindo um caminho ainda mais desconhecido para esse mundo, né, mas, assim, quando eu vi, para mim, foi, assim, a descoberta mais bonita que eu tive da nutrição, né, essa possibilidade de seguir uma carreira acadêmica e ser professora, né, de nutrição. E muito solitário, né, nesse lugar, assim, da onde eu venho, da onde eu estou, né, sem referências, né, na área, enfim, minhas referências eram mesmo da universidade, né, as professoras da universidade. E, por outro lado, essa batalha interna, sabe, de querer mostrar, né, pro externo, para as pessoas, para a família, que eu me formei em nutrição e eu tinha ali algo para contribuir, né, com eles, com a minha comunidade, com a minha família. E aí, ano passado, né, 2024, que eu comecei a trabalhar esse movimento de me intitular, né, de me ver de fato e aceitar e de falar em voz alta, né, de me intitular mesmo como uma nutricionista pesquisadora. E isso veio muito, eu sinto, né, assim, 2023 para 2024 foi uma virada na minha vida em diversos aspectos internos, né, assim, relação, né, relacionamentos, trabalho, muitas coisas aconteceram e que favoreceram para eu, né, tomar esse lugar de me posicionar e de fato me ver a forma que eu estava me colocando no mundo. Então veio, né, assim, porque primeiro eu passei no doutorado, né, e isso, assim, foi incrível para mim. Eu, tipo assim, cheguei aonde eu queria chegar, né? A menina, né, a Silvana, ainda de 18 anos, que tinha passado na universidade, né, no primeiro semestre, conseguindo alcançar o que ela queria. Uma caminhada muito solitária nesse lugar, né, da família, enfim, mas muito bem acompanhada pelas referências, né, da universidade.
e dos amigos também da universidade. E também eu comecei a ter certos reconhecimentos, né, no meu campo, né, de pesquisa, no meu campo enquanto uma pesquisadora, né? Então, assim, acho que veio um pouquinho dessa validação externa dessa minha atuação, né? E da minha, né, de eu provar que de fato era esse caminho que eu queria seguir. Então, tem esse aspecto que ano passado eu comecei ali a dar essa virada de chave. Então, eu vi que eu era muito boa nos elementos, né, que nos fazem ser uma pesquisadora. E aí eu comecei a entender que de fato é esse o caminho, né? Esse é o meu lugar. E isso, gente, vem acompanhado de uma série de elementos de autoconhecimento que aí só, né, ao longo dos vídeos, né, eu posso ir trazendo também. E que me faz perceber o quanto a gente, né, assim, enquanto pessoas, né, a gente precisa se autodefinir, se autoconhecer, né, ainda mais sendo uma pessoa, né, que chega a certos lugares que se imaginava, né, mas não tinha tantas condições, tantas oportunidades, mas que consegue chegar nesses lugares importantes da área, né, de pesquisa no Brasil e da nutrição em específico. Então, precisamos desse lugar, né, de autoconhecimento e de autodefinição. E é isso, né? Então, depois de 7 anos, né, de formada, foi que eu me enxerguei nesse lugar. Essa é uma experiência única minha, né? Eu sei, eu tô trazendo aqui para compartilhar com vocês. E, assim, eu sei que tem pessoas que querem entrar na nutrição, eu sei que tem pessoas que estão na graduação, ou então nutricionistas que ainda estão também tentando, né, se encontrar na profissão. Esse é o meu caso, né, da área acadêmica, que é a minha paixão, assim, demais. Mas eu acho interessante também trazer isso para mostrar que a gente está em outros lugares, né, enquanto nutricionistas, né, estamos ocupando outros espaços que não são tão visíveis, mas que são tão importantes quanto para a gente, né, para a nossa atuação na sociedade, né? Então, assim, hoje eu consigo me afirmar, né, que eu sou uma nutricionista pesquisadora, né, cientista, e eu sou da saúde coletiva, né? Então, eu defendo muito isso, porque eu gosto de pensar na saúde da população como um todo, né? Ainda tem esse elemento, sabe? Quando eu me via na clínica, a gente tem os estágios, né? A gente tem os ambulatórios, eu não conseguia me enxergar atuando dentro de uma sala, né? Por exemplo, eu não conseguia me enxergar ali eu só e o paciente, sabe? Eu sempre enxerguei eu pensando, né, para a população, né? Refletindo, trazendo questionamentos sobre a nossa saúde e a nutrição dentro disso, né? Um desses pilares, porque assim, para mim não tem saúde sem uma boa nutrição, né? Eu sou defensora primeira, assim, da profissão de nutricionista, do nutricionista, da nutrição, assim, não tem como a gente pensar a saúde. E a minha atuação enquanto pesquisadora tá indo muito por esse caminho também, né, de trazer a pauta da nutrição para dentro da saúde coletiva, né, com mais força, com questionamentos e reflexões necessárias para a gente pensar a saúde da população como um todo. Então é muito nesse sentido, né? Eu acho que cada pessoa tem um caminho, né, único, né, dentro da profissão, né? Eu estou trazendo o meu, mas a minha mensagem é assim: a gente precisa, de fato, aceitar, respirar, entender que a gente precisa seguir aquilo que faz os nossos olhos brilharem, né? Que faz sentido, de fato, sabe, para nossa vida, porque senão a gente fica com vários questionamentos, né? Ou até fazendo um trabalho não tão bem feito, né? Por estar em algo que a gente não está ali tão à vontade. Mas se a gente precisa de fato seguir
o que faz, né, sentido para a gente, né? Então, assim, a nutrição é muito ampla e o nosso lugar, né, na nutrição também pode ser amplo, né? Eu trouxe aqui um exemplo meu da academia, que é algo que tem muitas e muitas nutricionistas, né, mas que eu vejo nutris avançando por diversos outros espaços, como na gestão pública e diversos outros, né? E a frase final é assim, essa, né? Que a gente possa, de fato, ocupar todos os espaços, mais espaços que façam sentido para a gente, né? Mesmo que não seja esse espaço esperado, né? Por outras pessoas, pela nossa família, né? Pela nossa comunidade, enfim, é muito nesse sentido. Ai, gente, não sei se eu viajei muito, mas eu queria pelo menos começar essa reflexão aqui e trazer para vocês. Eu agradeço se você ficou até o final para assistir essas minhas idas e vindas de pensamentos, né? Mas eu queria compartilhar um pouquinho com vocês essa minha trajetória. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a seguir e acompanhar, né, os próximos vídeos. Curte se você gostou. Eu tô aqui porque eu quero trazer muito mais reflexões sobre a nossa vida, né, profissional e para construir, né, uma vida profissional com sentido, né, com a nossa vida como um todo.